Olá, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um dia do festival Foto BSB, Festival de Fotojornalismo de Brasília. E hoje a gente está com um dia muito especial, que é com o Fernando Costa Neto. Ele é do Galeria Doc e trabalha com vários fotojornalistas muito fortes e com fotografia documental. E o Gabriel Chain. O Gabriel Chain, ele se especializou em fotografias de combate. E vamos lá, eu vou exibir um vídeo. Depois desse vídeo a gente começa. Whoa! Oh my God, he got shot. He got shot, he got shot, he got shot. He shot. الحمد لله الحمد لله نحمد الله ونشكره على كل حال. شوي اهو له شبكه عرب تعال يمه ابو عرب هذا طويل هذا هو اليوم رباط الدورة Come on, Gabi. I would to die with him all my life. وجعلني من المكرمين أنزلنا على قومه من بعدهم جند من السماء وما كنا منزلين يا حسرة على Bom, Dani, primeiro eu queria agradecer o convite dessa conversa com o Gabriel, agradecer você, agradecer o Cláudio Versiani, agradecer toda a equipe do Festival de Brasília. A gente quis abrir essa conversa com esse vídeo porque essas são aquelas tais imagens que valem por 1000 palavras, né? São imagens fortíssimas, tem a questão do drone também. O Gabriel, até onde eu sei, é o primeiro repórter fotográfico, o primeiro documentarista a usar o drone numa cobertura de conflito armado. Talvez eu esteja enganado, mas eu nunca havia visto antes. Eu acompanho muito esse tipo de imagem, esse tipo de fotografia, e nunca tinha visto a guerra do alto como o Gabriel fez. E então, isso tem um grande valor também na construção desse personagem, né? Que é um dos maiores fotógrafos brasileiros hoje em atividade. Eu queria primeiro falar da minha história com o Gabriel. Eu conheço ele desde 2013. O Gabriel estava na Síria, cobrindo a Revolução Síria,
quando Bashar al-Assad não conseguiu controlar a revolução dos compatriotas dele, e aí aquela coisa se tornou um caldeirão de pólvora. O próprio presidente começou a atacar o seu povo, e isso criou diversas situações para que outros grupos dentro do país nascessem e também viessem de fora, né? Os tais mujahidins, que são os guerreiros santos. E a Síria foi tomada por diversas facções, diversas milícias, e se transformou naquilo que a gente viu durante anos. E foi durante essa época que eu conheci o Gabriel, que já estava lá cobrindo a Revolução Síria, depois a Guerra da Síria. De lá para cá, o Gabriel esteve na Líbia, cobriu também a guerra contra o Estado Islâmico entre Síria e Iraque. Teve também no Iêmen, na Armênia, na Ucrânia e mais recentemente na Amazônia. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o Gabriel justamente sobre a Amazônia e fazer uma comparação que pode soar esdrúxula, mas o Bolsonaro é o nosso Bashar al-Assad. Bombardeou o próprio povo, matou o próprio povo. Exatamente isso que Bolsonaro vem fazendo na Amazônia. Ele deu munição e deu autorização para que os garimpeiros ilegais violentassem e matassem os nossos indígenas, os povos originários. O Gabriel esteve na Amazônia durante 2 jornadas em 2021 e bem recentemente, agora, há poucas semanas, ele voltou para lá, sempre com a Polícia Federal, uma força independente, e cobrindo essa questão do garimpo ilegal na terra Yanomami por terra e ar. A gente vê muito as imagens do garimpo sempre do alto, porque quem se arriscou a cobrir o garimpo ilegal por terra foi atacado. A gente teve o exemplo recente do Dom Phillips e do Bruno, né, que foram mortos justamente por quererem entrar nessa seara. E o Gabriel, com a Polícia Federal, teve acesso por terra a esses garimpos ilegais nas terras Yanomamis. Então, eu queria perguntar para o Gabriel, eu queria que ele falasse um pouco sobre essas viagens à Amazônia, bem recentes, o que ele viu por lá e qual a impressão dele. Bom, obrigado por essa oportunidade de estar participando do festival. É um privilégio ao lado do Fernando, que vem, bem como ele disse, a gente vem fazendo vários trabalhos juntos e o Fernando me abriu muito a cabeça como um mentor, um professor, um amigo em relação a várias dúvidas em relação à profissão e me ajudou bastante a me autoconhecer como profissional. E eu agradeço muito isso a ele. É um fiel escudeiro, está comigo, está ao meu lado aí em desde o início das dificuldades e nas felicidades, e assim eu dou muito valor a essas pessoas que sempre estiveram ao meu lado, desde quando o Gabriel Chaino era conhecido até hoje, que eu ainda estou subindo as escadas e caminhando nessa estrada que é difícil, complicada, cheia de esburacada, bombardeada, mas a gente está firme e forte, como um tanque de guerra aí, percorrendo. Bem, trabalhar na Amazônia era um sonho que eu sempre tive. A Amazônia sempre esteve muito perto de mim. Eu nasci na floresta amazônica, né, em Porto Trombetas, no estado do Pará, em Oriximiná, em meio à floresta, de fato. Meus pais trabalhavam na Amazônia e eu nasci realmente dentro dessa biodiversidade. Só que eu cresci em Belém, do Pará, eu nunca tive contato, Belém, capital, eu nunca tive contato de perto em relação a estar trabalhando na floresta. E o meu primeiro contato, de fato, foi no ano passado, quando eu fui primeiro gravar uma série para a HBO, que eu fui até a floresta e tive um contato mais profundo, e depois, na primeira operação que eu fui cobrir ao lado da Polícia Federal, contra os garimpos ilegais no estado de Roraima, bem na divisa com a Venezuela, onde eu fiquei quase 2 meses, não só com a Polícia Federal, mas com os indígenas, em diversas comunidades. Eu pude realmente presenciar de perto toda essa falta de interesse público, não só público, mas essa falta de interesse do brasileiro em si em relação aos povos originários. É uma situação degradante, que se degrada cada dia mais. Se você olhar a Amazônia por um todo, nesse tempo agora, dessa última operação que eu tive o privilégio de fazer a cobertura, o privilégio que eu digo de estar perto da floresta, de ver a floresta como poucas pessoas viram, por dentro de um helicóptero sobrevoando toda aquela imensidão de
mata fechada. De fato, aqui a floresta, ela tem muitos garimpos e eles estão crescendo cada vez mais. As clareiras, como se chamam esses buracos abertos em meio à mata do garimpo, essas currutelas, que são esses vilarejos que os garimpeiros fazem para montar certos tipos de negócios e restaurantes e bares e boates e tal, estão crescendo cada vez mais. Mas quando a gente olha a floresta por um todo, você percebe que a Amazônia é muito grande, né? Assim, a devastação, se você olhar por um todo, ela é uma devastação pontual, pequena. Mas o problema não está nisso. O problema é que, se nada for feito hoje, daqui a alguns anos, a futura geração não vai ter mais contato com os povos originários. Porque cada vez mais esses indígenas eles estão migrando para a cidade, cada vez mais esses indígenas eles estão perdendo sua identidade tradicional, original, que eles têm há séculos. E a questão é de começar um ponto de partida para essa defesa da floresta. E eu posso te dizer com propriedade, os garimpos eles nunca deixaram de acontecer. Passou-se governo, entrou-se governo, nunca ninguém teve uma política realmente séria contra o garimpo. Fui agora em garimpos, ninguém me disse, eu fui em garimpos em Roraima, que só crescem, e que ali o garimpo já existe desde 1940. Quer dizer o quê? O garimpo nessa região de Roraima é um garimpo muito complicado, porque por se tratar de uma área muito isolada, de difícil acesso, essa logística das forças de segurança, elas se tornam bastante restritas e bastante caras também. E ali gira muito dinheiro. Os garimpeiros cada vez mais estão investindo, eu não digo nem garimpeiros, empresários estão investindo muito mais nesse garimpo ilegal em terra indígena e Yanomami, no caso, que é de Roraima. Outros no Pará e Amazonas e tal. Mas como eu estava em Roraima por 3 vezes, então eu posso falar com propriedade aquilo que eu vi. E essa questão está crescendo muito. Empresários de diversos ramos do Brasil todo estão investindo dinheiro no garimpo, colocando dinheiro como forma de investimento, como eles fazem em bolsa de valores ou criptomoedas. Coloca 1 milhão aqui, recebe um dinheiro ali. Muita gente está fazendo isso e porque se tornou uma coisa muito rentável, ainda mais nos dias de hoje, onde existe esse aparato tecnológico, essa questão logística muito forte. Então, depende da pessoa que tem dinheiro, vai comprar aeronave, vai comprar helicóptero, vai comprar aviãozinho de pequeno porte. Então, quanto mais você tem para investir, mais você vai extrair da floresta. Depois desse último governo agora, do presente governo, os garimpeiros eles se tornaram um pouco mais audaciosos, assim eu posso dizer, em relação a fazer novas investidas em a devastar mais a floresta, por conta de impunidade, da falta de leis que vão julgar e prender a quem devasta a Amazônia. Um exemplo, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, quando eles fazem operações, eles não prendem ninguém por conta da complicação, eles têm que apresentar alguém para o juiz em 24 horas e pelo fato de estarem muito longe de tudo, essas brechas na lei acabam ajudando aqueles que devastam a Amazônia, que destroem toda a floresta. A questão hoje é começar uma política diferenciada em relação à proteção ambiental para que daqui a 100 anos isso não acabe. Que esse é o processo natural se por acaso as coisas continuarem sendo como estão agora. Daqui a 100 anos, eu te digo, não irá mais existir povos originários. Naquela região de Roraima, onde eu estive, com certeza não. E essas pequenas clareiras na floresta amazônica, ali na fronteira com a Venezuela, vão se quadruplicar em poucos anos. Hoje, quando existe uma operação militar de 10 dias, os garimpeiros somem. Mas eles sabem que depois que essa operação militar acabar, eles podem retornar ao seu trabalho normal, a devastação, que dificilmente irá ter outra operação durante alguns meses. De fato, isso acontece. É um problema muito grande. Realmente sempre houve, né? Não dá para falar que nunca houve, mas parece que agora virou um projeto de governo, né? Então essa é a grande diferença. Sem dúvida. Essa questão, para quem está lá na ponta da lança, garimpando, com pouco estudo, meia palavra já basta, não é? Então foram inúmeras as vezes que foi dito que garimpeiro é trabalhador, que ali precisa extrair porque faz parte do Brasil,
Então, aquilo, para quem não entende muito bem, já é uma forma de conscientização dessa forma de garimpo ilegal. Bom, entrando agora essa é a nossa guerra particular, né? Agora, voltando para a guerra estrangeira, para as outras guerras do mundo que você cobriu, eu sempre me pergunto assim, o brasileiro, ele nasce e morre cercado de violência, né? Desde que a gente liga a televisão, é violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo e a violência está do nosso lado, está na rua. Não tem uma pessoa que a gente conhece que não tenha sido assaltada, já à mão armada. E o Brasil tem infelizmente, é uma característica do nosso país e do nosso povo. A gente conta numa das mãos, né, Gabriel, os profissionais que hoje fazem esse tipo de cobertura. Diferentemente dos estrangeiros, assim, a gente vai para um país de conflito, tem lá muitos japoneses, muitos belgas, alemães, australianos, gente do mundo inteiro. São pessoas que não estão acostumadas à violência como a gente está. Desde que eu me interessei pelo tema nos anos 80, eu sempre me perguntei assim, se para o brasileiro seria mais fácil cobrir guerra do que para um documentarista japonês, por exemplo, que nunca ouviu um gritinho na rua, por exemplo. Isso já foi tema de debate, de conversa em vários meios que eu estive com outros colegas estrangeiros e tal. Eu sempre tentei buscar uma palavra que só no Brasil nós temos, que chama malícia. Da forma que a gente usa a malícia. Não é, malícia pode ser uma coisa capciosa, pode ser uma coisa que vai denegrir a outra pessoa, mas da forma que a gente usa, esse cara tem uma malícia, tem um gingado, não é bem um gingado, mas uma malícia. Então, eu acho que isso que o brasileiro traz, de ficar esperto na rua, de saber o perigo que se corre em andar em determinados locais, você sabe analisar o comportamento de certas pessoas quando você está andando pela rua e tal, tentando prever aquilo que pode acontecer. Mesmo que você não tenha sofrido nenhum tipo de violência na rua, ou agressão, roubo, etc., mas você já ouviu falar disso. Seus pais já te falaram, você já conversou com amigos. Então, com certeza, todo mundo, como você falou, tem alguém que já sofreu algum tipo de agressão, essa agressão social, né? Então, isso é a primeira coisa que eu vejo diferença entre os brasileiros e os estrangeiros. Mas, infelizmente, assim, como brasileiro, as possibilidades, as oportunidades são muito pequenas, né? Então, tipo, temos grandes fotógrafos, grandes profissionais, assim, profissionais incríveis, que não têm oportunidades de mostrar o seu trabalho viajando para outros locais. Coisa que o europeu, o americano, por diversos fatores econômicos e tal, mas também o fator geográfico, né? Então, geralmente você viajar de determinados locais ali próximo, eles ficam muito mais baratos. E também tem a questão de que a mídia internacional é uma mídia que realmente usa aquele nome hard news, que você está vendo essa máquina de informação, essa máquina de notícia realmente funcionando de forma globalizada. Que aqui no Brasil temos esse problema muito grande, que é uma mídia completamente nacionalizada, assim, tipo, só interessa mostrar aquilo que ocorre aqui no Brasil. E são muito poucos minutos para notícias internacionais, tirando grandes ocasiões e tal, como foi o evento da Ucrânia, como está sendo a guerra da invasão russa na Ucrânia, mas de forma muito pontual, né? É um grande problema. Mas, de fato, assim, o brasileiro, eu posso falar ao meu respeito, eu sempre me senti bastante confiante e menos preocupado em determinados locais de perigo do que outros colegas estrangeiros. Porque aquela violência, de certa forma, já fazia parte do meu cotidiano, ou fez parte do meu cotidiano de alguma forma. É por isso que quando você vai, eu percebi isso bastante quando eu converso com refugiados e tal, pessoas que têm um drama social muito forte. Então, nessas conversas, eu sempre, tipo, foi um tete-a-tete, entendeu? Assim, tipo, era muito mais uma conversa entre duas pessoas do que uma conversa entre um repórter e um entrevistado. É aquele olhar nos olhos de entender, de fato, o que aquela pessoa, mesmo que seja uma dor diferente, mas você entende o que é dor por algum tipo de violência, porque você já viu isso de perto. Bom, é um problema de editor e de imprensa, né? Eu imagino que também, assim, que porque a gente vai investir... Bom, apesar de você ter feito essa cobertura para a Ucrânia,
que foi algo inédito na imprensa, né? Eu acho que nenhum outro repórter de guerra como você teve esse background de um canal de comunicação brasileiro como você teve da Globo agora. Isso é inédito, isso devia ter muito mais, mas infelizmente não tem, porque eu acredito que, primeiro, não tem de publicar aqui, e eu acho que a imprensa recorre às imagens que chegam via agências internacionais, que é muito mais barato, não oferece risco, e está ali na tela do computador do editor, né? Esse é o Agora, problema. é a imagem, só terminar o raciocínio, agora não é o olhar brasileiro da guerra, né? Então, olhando aquilo que eu estou acostumado, acompanho o trabalho de vocês, brasileiros que fazem essa cobertura de guerra, eu vejo uma diferença enorme naquela imagem de uma agência internacional, de um fotógrafo estrangeiro da guerra, e quando eu olho uma imagem de um conterrâneo nosso sobre o assunto, porque é o nosso olhar sobre aquele tema, né? Então eu acho que falta muito isso, falta investimento, falta vergonha na cara dos editores também. Eu acho que o problema é muito maior do que isso, na verdade. E também o que você disse é um problema grande, mas a questão é valorizar o profissional da imagem. O fotógrafo, o cinegrafista. A gente tem hoje no Brasil essa desvalorização profunda para o cara que fotografa o cotidiano, fotografa o fotojornalista, trabalha para jornais e tal. Quanto que um cara desse ganha? Quanto que um freelancer aqui no Brasil ganha fotografando e vendendo o material para agência? Pô, R$ 40 por foto, 50, R$ 60 por foto. É um dinheiro que não dá nem para o cara sobreviver, não dá nem para o cara pagar, comprar um equipamento novo. Então é por isso que tipo, as pessoas entram num processo de estagnação, assim, tipo, eles param para vislumbrar, para desejar um progresso para sua carreira, porque como é que faz? Você entra nesse processo trabalhando no Brasil de pagamentos por imagem absurdos, irrisórios, assim, tipo, valores assim muito baixos realmente. E outra coisa que também tem a questão, cara, o fotógrafo de países como o Brasil, outros países da América Latina e alguns outros do mundo, quando eles vão vender publicações para jornais estrangeiros, cara, geralmente as pessoas olham primeiramente os trabalhos de fotógrafos europeus, americanos. Assim, de fato, rola esse preconceito absurdo no mundo inteiro. Assim, por isso que você vê, cara, quantos fotógrafos maravilhosos a gente tem no Brasil, quantos são os fotógrafos brasileiros realmente divulgando o trabalho de forma contundente lá fora? São pouquíssimos, porque existe esse preconceito gritante nesse meio que a gente vive, nesse meio que eu trabalho, que você trabalha. Não existe nenhuma mídia hoje no mundo que esteja isenta disso. Não existe, não existe. Todas hard news, eles vão olhar mais carinhosamente para um trabalho de um cara, de um europeu, de um americano. Com certeza. Depois vem os outros, incluídos os brasileiros. Eu não posso reclamar porque, em relação à minha pessoa, ao meu trabalho, eu tenho meus clientes, eu faço meu trabalho, eu lutei muito por isso e eu tive oportunidades, eu fui bem agressivo em relação à minha própria carreira, botando minha vida em risco muitas vezes, porque eu sabia que ali era aquilo ou nada. Tipo, aquilo era a minha única oportunidade. E eu tinha que pegar aquela oportunidade e eu decidi correr o risco, muitas vezes, para conseguir determinadas pautas. Mas, quando você olha por um todo, em relação ao trabalho do fotógrafo, fotojornalista, do cinegrafista, independente, tentando levar o seu trabalho para outros lugares do mundo, é uma coisa deprimente. E as pessoas, geralmente, elas desistem antes mesmo de começar e começam a aceitar aquela situação que foi imposta para eles, que é trabalhar na sua cidade ganhando R$ 30, R$ 50 por foto, que é um absurdo, né? Enquanto jornais vendem caro seus anúncios, pagam caro seus repórteres que ficam na televisão, mas de restante, quem está na ponta da lança ali trabalhando dia a dia ganha uma miséria, né? Me dá muita tristeza ver quando eu vejo gente que eu conheço, gente de grande talento,
vendendo equipamento pelo Facebook, sabe? É aquela, assim, eu já sei que o cara está vendendo equipamento dele porque ele está sem dinheiro, não consegue mais pagar as contas e vai alugar um carro para trabalhar de Uber na cidade que ele absurdo. mora, né? Absurdo. Fora que quando o Gabriel vendo o trabalho dele, você fala em algumas entrevistas que você vai um tempo antes para pesquisar o lugar, para ficar com o lugar, como se fosse um rito de passagem, ficar junto com o que se passa, né? Ou seja, não é o preço da foto, é o preço de todo um estudo que foi feito antes, para estar naquele ambiente, para estar com aquelas pessoas, para retratar o que está se passando de fato, né? Então não é só... E isso acho que não é levado em conta, né? Esse processo todo para você, claro, evidentemente que hoje está muito melhor do que antes, né? Quando eu comecei era tudo tipo na porra louca, né? Assim, tipo, eu queria estar em algum lugar, eu ia sem saber muito bem o que estava rolando, isso no início da minha carreira, mas eu precisava estar lá, eu queria cobrir aquela questão e conforme o tempo passa, o profissional acaba amadurecendo em determinadas coisas, né? Você vai aprendendo, você vai percebendo que uma coisa funciona mais de um jeito do que de outro. Você percebe os erros que foram cometidos e isso, claro, que ajuda nesse crescimento profissional, nesse fortalecimento do seu trabalho, da forma que você vai exercer certo tipo de cobertura. E claro que para você chegar numa área em conflito, hoje, pior ainda, como as coisas se tornaram muito difíceis, muito caras. Para você trabalhar e ainda sobreviver, não requer somente coragem, mas requer, assim, são muitas coisas que englobam esse trabalho, entendeu? Assim, tipo, é programação, é logística, é estudo, de onde você vai, são contatos e principalmente dinheiro, que é a única forma que vai te tirar daquela questão, infelizmente, né? Esse mercado por detrás das câmeras é um business muito forte, onde as TVs, eu que tive a oportunidade de trabalhar para quase todas as TVs importantes do mundo, as TVs elas vão para áreas em conflito, eu digo poderosas TVs do hard news mundial, com, porra, $500 mil em dinheiro numa mala com segurança. Então, quando o cara desse chega, tipo a CNN da vida internacional, com toda essa grana, com toda essa estrutura, o que será de um freelancer que vai exercer aquele trabalho como antes, para vender imagem, não sei o quê, que todo mundo quer ganhar o dinheiro com uma dessas gigantes da hard news, né? Tipo os fixers, os motoristas e toda a galera que trabalha nesse background da guerra, né? Que é como eu falei anteriormente, é um business, é um mercado de negócios muito grande, rolando em meio àquela destruição, aquela confusão da guerra. Então não é fácil, vou te falar a verdade, assim, é muito difícil, é triste, às vezes deprimente, E muito custoso, né, Gabriel? Muito custoso mesmo. Para estar no front, precisa de muito dinheiro, né? Porra, Agora, muita grana. Eu queria te falar, assim, a cobertura de guerra para o jornalismo é o nosso Everest, né? E como tal, é um trabalho que demanda disciplina, preparo, humildade. Eu queria que você falasse um pouco qual que é sobre esses 3 itens na sua vida, assim, como você se prepara, porque é uma coisa muito física também, né? Além da questão psicológica, cobrir guerra é uma questão muito física. Olha, Precisa de muita disciplina, além do dinheiro que a gente acabou de falar, né? eu acho que essa questão, a questão psicológica é a número 1. Assim, claro que não muito à frente da grana. E não deixando a parte física para trás também. Mas eu acho que tem muita gente que tem muita grana, tem muita gente que tem bom preparo físico, mas muito fraco psicologicamente, que não consegue levar adiante. Mas gente que não tem muita grana, mas é muito preparado psicologicamente, consegue também seguir adiante. Muita gente, entendeu? Assim, tipo, eu acho que a parte psicológica é a mais importante delas. Cara, eu já falei isso várias vezes e é um trabalho que não é um trabalho para todo mundo. Muita gente quer fazer, muita gente faz. Cobrir guerra, vamos falar a guerra de uma forma geral. Cobrir a guerra tem vários estágios da guerra. A maioria das pessoas, elas fazem a cobertura de guerra no battle space, assim, no espaço da guerra. Assim, a guerra está acontecendo naquela cidade, eles estão lá, tipo nos arredores, não necessariamente num fronte de batalha, mas eles estão naqueles lugares, tipo, para fincar a bandeira dizendo que estão lá cobrindo a guerra.
e pegando a notícia final, assim, tipo, e não é uma coisa que eu aconselho as pessoas, eu sempre, como eu precisava, quando eu comecei, eu queria realmente estar onde a notícia estava se formando, estava acontecendo. Então, não existe possibilidade, Fernando, de você fazer uma cobertura de guerra se você sentiu o cheiro da poeira de uma guerra, sem você escutar o barulho de bala passando perto do teu ouvido, cara. E o problema é que são poucas as pessoas hoje que fazem esse tipo de cobertura. Existem muitas pessoas cobrindo uma guerra de fato, mas sem estar de fato na guerra. Então, são várias as coisas que vão te fazer ter menos derrota em fazer essa cobertura. Tipo, a parte psicológica que eu acho a mais importante é você estar lúcido realmente para saber os próximos passos. Eu acho que a lucidez em relação à guerra, porque tudo está errado. Assim, cara, se você, não, mas eu sou um cara que eu escuto o meu sexto sentido. O sexto sentido numa guerra é o Coringa, né? Porque imagina, a cada quarteirão que você tem que atravessar com um sniper e uma bomba caindo, o teu sexto sentido vai ser o primeiro a falar, porra, não vai lá. O que você está fazendo aí? Não vai lá. Verdade. Quantas vezes eu já me peguei nessa encruzilhada? E eu tava com aquele forte sentimento, tipo, porra, tô sentindo que eu não tenho que ir. Mas a única forma de fazer a cobertura era indo, e eu fui. Foi sorte, né? A sorte é um aliado muito importante em fazer cobertura de guerra, né? Assim, tipo, é sorte, não chegou a hora e tal, não sei o que, toda essa questão. Preparo físico é muito importante também, porque senão você acaba, porra, morrendo na areia da praia, né? Antes de chegar no mar, né? Então, você precisa saber que o seu corpo é a sua locomoção. Em determinados momentos, você precisa muito do seu corpo, porque são, de novo, só para deixar bem claro, eu estou dizendo no quesito cobertura real de guerra, em pegar essas famosas embeddeds, que é a tradução literal, embutido com alguma força militar, passar dias fazendo operações. A gente está falando disso. Eu não estou falando de ir para um hotel em Kiev e fazer a cobertura da cidade quando acontece alguma coisa. Mas eu digo realmente fazer a cobertura de guerra como se tem que fazer. Então, quando você vai fazer esse tipo de missão e tal, agora na Amazônia, cara, eu fiquei 10 dias fazendo operações diárias com a Polícia Federal, com as forças especiais da Polícia Federal, e, porra, das 8 da manhã às 5 da tarde, andando em garimpo e sem comer, só bebendo água. Então é um negócio muito exaustivo para o corpo, a parte física. E é isso, eu acho esses dois fatores, e também tem a questão da grana, que a gente já conversou, então esses três fatores fundamentais na cobertura de conflitos, colocando à frente sempre a questão psicológica, que eu acho a mais importante de todas. Outro dia a gente estava conversando com uma amiga nossa, e ela comentou que ela entrevistou um outro amigo nosso em comum, que fez a cobertura da guerra da Ucrânia e que ela quase não conseguiu terminar a entrevista porque esse repórter não parava de chorar lembrando do que ele viveu na guerra da Ucrânia. Você também tinha comentado comigo, Gabriel, que foi uma das guerras mais complicadas que você cobriu. Foi uma guerra diferente, né? Não foi aquela guerra quarteirão, que nem o Oriente Médio, mas foi uma guerra que você não sabia de onde vinha o foguete, a violência, e um povo também muito violento, né? Olhando daqui, né, você vê o Gabriel, uma capital da Europa, do leste, de um país tecnicamente civilizado. Você acha que está uma situação confortável, mas pelo que essa nossa amiga falou em relação a esse outro nosso amigo, e o que você me contou, foi uma guerra complicadíssima para se cobrir, né? Uma guerra fácil de morrer. Não que as outras não sejam tão fáceis de morrer, todas são, mas é como você disse muito bem, Fernando, assim, essas guerras do Oriente Médio que eu venho fazendo cobertura já tem muito tempo, mesmo com muito perigo, a morte na sua frente todos os dias e tal, você vai numa progressão. Então, você está numa liberação de um bairro, você está indo casa por casa, você sabe que ali pode ter um carro-bomba, um homem-bomba, uma mina escondida, que você vai morrer. Você sabe que ali pode ter isso. Então, você anda
fazendo essa progressão, sabendo do risco que você está tomando. Na Ucrânia, cara, na Ucrânia não. Na Ucrânia, eu cheguei antes da guerra e quando a guerra estourou na capital, em Kiev, cara, qualquer lugar poderia ser um alvo assim de um bombardeio de um foguete gigante, de um míssil gigante, que não vai destruir só aquele local que ele atingiu, mas tudo que está ao seu redor. Tipo, se você estiver ali, cara, você vai morrer ou você vai ficar realmente muito ferido. As possibilidades de morte eram muito grandes, muito grandes. Então tinha a questão também do início de uma guerra no país, continente europeu e toda aquela confusão humana dos caras não saberem quem é quem, essas milícias que foram se formando na capital ucraniana. Então, você sair do seu hotel para chegar até determinado local que foi vítima de bombardeio já era uma missão, porque você era parado por dezenas de postos de checagem com arma na tua cabeça, eles engatilhando a arma, falando que vão te matar, chamando de espião e não sei o quê. Eu pensei que eu fosse morrer algumas vezes, realmente pensei que eu fosse morrer. E Kharkiv, uma das cidades que eu me senti mais inseguros da Ucrânia. Eu estive em Bucha, onde aconteceu o massacre, as execuções. Eu fiquei cobrindo Irpin e Bucha desde o início, na verdade, na Ponte Quebrada e tal. Essa fuga de refugiados, deslocados, na verdade, de Irpin e Bucha, entrando na capital ucraniana durante os bombardeios. Bucha eu estive no dia que eles acharam os corpos. Estava até fazendo um documentário para o alemão Spiegel. Mas Kharkiv era um negócio de louco. Assim, talvez eu experimentei, passei por isso em Alepo, em 2013, mas não de forma tão contundente como foi lá em Kharkiv, que todos os dias, em qualquer lugar da cidade, você recebia sequências de Katyusha, de foguetes. Foguete, diferente do míssil, não tem GPS, então, mas eu digo foguetes de 10 metros de comprimento. Então, não tem um local realmente específico que ele vai cair. Então, eles caem em sequência, que eles geralmente são enviados. Você vê aquelas imagens das caminhonetes com aqueles lança-foguetes. E você escuta eles mandando e você escuta ou percebe eles caindo. Nos dias que eu fiquei em Kharkiv, isso aconteceu algumas vezes. Uma das vezes foi a 30 metros do hotel onde eu estava. Eu estava deitado na cama no segundo andar de um hotel e isso aconteceu, a fumaça entrou no quarto do meu hotel. Eu saí, cara, assim, tipo, correndo pro corredor, quase rastejando, porque eu não sabia realmente o que estava acontecendo, era de tarde. Só foi o tempo de eu rastejar para dentro do meu quarto de novo, pegar meu colete, capacete, já colocar, eu dormia com capacete e colete do meu lado, assim, tipo, realmente do meu lado, e não dormia. Era um sono quebrado, tipo, acordando toda hora. E quando eu saí do hotel, cara, tinha gente morta na esquina do meu hotel. Uma mulher com um saco de compras tinha morrido por causa desse míssil que atingiu ali perto do hotel a 30 metros, cara, e outras pessoas atingidas. Então você percebe que esse era o perigo gigantesco da Ucrânia, porque quando você está no front, cara, você sabe onde está o inimigo do exército que você está cobrindo, que você está seguindo. Mas na Ucrânia, cara, você não sabe de onde que estava vindo essa agressão. Essa agressão vem dos céus, então, tipo, pode vir de qualquer lugar, cair em qualquer lugar e você ser a próxima vítima. E ali realmente era por sorte de você não ser atingido. E quantos colegas profissionais da imprensa, fotógrafos, jornalistas, cinegrafistas morreram na Ucrânia logo no início? Porra, foram vários de formas horrendas, assim, atingidos por sniper, aquele cara que trabalhou para o New York Times, ou o pessoal da Sky News, o cameraman de um grande amigo meu, repórter da Sky News, o Trey. A gente estava junto 2 dias antes em Irpin, e quando foi 2 dias depois, ele morreu. O cinegrafista dele recebeu um tiro de artilharia. Então, foram vários que foram mortos, continuam morrendo, porque é uma guerra, não que as outras guerras não sejam insanas, mas eu acho que quando você coloca as bombas em lugares civis, aí tudo já saiu dessa normalidade da guerra. Mas, infelizmente, a gente vê isso acontecendo de forma com um impacto muito menor
desde sempre, né? Na Síria, pô, na Síria, desde 2011, o Assad vem matando seu povo da mesma forma, sistematicamente, usando bombas de destruição, bombas grandes, matando civis, em bairros civis, enquanto eles dormem, crianças sendo mutiladas e corpos e tudo isso de forma muito mais contundente, digo assim, posso dizer de forma muito mais contundente, mas com a cegueira do Ocidente, né? A Ucrânia trouxe essa agressão que a Rússia comete na Síria há muito tempo, trouxe essa agressão no quintal de cidades da Europa, né? Então, as pessoas se sentiram muito mais ameaçadas, talvez serem os próximos refugiados, do que vendo pela TV o Assad matando inocentes na Síria, né? Da mesma forma. A gente costuma chamar os norte-americanos, né, das forças aliadas. Os americanos, eu estava lendo uma matéria esses dias que de 2001 para cá, eles colocaram, em nome da paz, né, colocaram 8 trilhões de dólares, ou seja, quase 50 trilhões de reais nessa máquina de guerra no Oriente Médio, no Iêmen, em todos esses países que você costuma visitar, e são as tropas que o Ocidente, que a imprensa ocidental, quando se refere, chamam das forças aliadas. Como que você viu assim também a atuação dos americanos, principalmente no Oriente Médio, né, que foi, depois de 2001, foi quase uma questão, foi uma questão particular para eles. Estraçalhar aqueles países todos foi uma questão bem pessoal dos americanos. E se com esse dinheiro todo eles não poderiam negociar a paz, né? Pô, 50 trilhões de reais, eu acho que dá para você negociar a paz em qualquer lugar do mundo, né? Fernanda, 5 anos atrás, 5 anos, posso dizer, 6 anos, 7 anos atrás, 7 anos atrás, lembra quando o Estado Islâmico quase cercou a cidade de Kobani, onde foram os primeiros bombardeios da coalizão liderada pelos Estados Unidos no território sírio? Se você pensar que em 2015 nunca se imaginava a possibilidade dos Estados Unidos fincar uma bandeira em território sírio e colocar 3 mil soldados naquela região. E hoje essa possibilidade, isso não é mais um sonho, somente aumenta esse número de soldados em território sírio. Por quê? A gente não pode fugir disso. Tem o Irã ali do lado, que é o arqui-inimigo dos Estados Unidos e tudo mais. Mas eu não quero entrar nessa questão. A questão é, essa repressão síria que o povo sofreu desde o início da revolução, que era uma revolução no início e tal, 2011, e essa cegueira do Ocidente em relação às matanças diárias do Assad para com a população civil e tal, só fez com que crescessem vários grupos radicais islâmicos, assim como o Estado Islâmico, todo mundo sabe e tal, que foi, no início do Estado Islâmico, foi um grupo criado para lutar contra o Assad e que acabou tomando um rumo completamente diferente no decorrer dos meses de 2000, no final de 2013, começo de 2014, onde o Estado Islâmico seguiu outro rumo e o Abu Bakr al-Baghdadi pegou a liderança e tal, e assim por diante. Entretanto, assim, as mortes provocadas pelos Estados Unidos em países muçulmanos, tentando de alguma forma americanizar, ocidentalizar esse mundo islâmico, são muito maiores do que qualquer outro tipo de país matando em guerra. A Rússia, o Irã, ou mesmo o Estado Islâmico, quantas pessoas eles mataram, né? Nos anos de glória do Estado Islâmico, o número de mortes provocadas por eles foi muito menor do que o número de mortes de civis que os Estados Unidos matou, principalmente na retomada de Mossul. Quando aconteceu, o New York Times publicou há pouco tempo atrás, agora, uma matéria excelente falando sobre justamente isso, as mortes de civis que aconteceram para que realmente houvesse uma vitória dos aliados dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico em Mossul, onde eu fiquei cobrindo até o último dia, né? Eu até publiquei para o New York Times no último dia
quando o Abad, que era o antigo primeiro-ministro do Iraque no tempo da operação em Mossul e tal, contra o Estado Islâmico, ele declarou vitória, que todos os membros do Estado Islâmico tinham sido derrotados e tal. Eu voei meu drone no dia 11 de julho de 2017 e consegui filmar milhares de pessoas, e algumas dessas pessoas, membros do Estado Islâmico, eram seus familiares todos ali e tal, e estavam numa rua no final, antes de chegar no Rio Tigres. E o New York Times publicou isso no mesmo dia, foi uma bomba e tal, falando, pô, eles estão cantando vitória antes do tempo. Mas todas aquelas pessoas morreram alguns dias depois por conta dos bombardeios americanos, para poder derrotar. Então, você pega Afeganistão, o antigo presidente, o Barack Obama, foi um dos pioneiros nessa matança por drone. Foram muitos os seus alvos civis. Afeganistão, Paquistão e Síria, e tantos civis que morreram por conta desse combate ao terrorismo mundial. De fato, assim, eu não vejo quem faz mais ou quem faz menos. Eu digo que todos eles fazem o mesmo, que é pensar no ser humano somente como número, né? Queria te interromper por causa dessa foto da Malika, que você comentou comigo, foi uma das fotografias mais difíceis que você fez na sua vida, né? Que você conseguiu fazer esse clique, documentar isso, porque você estava protegido pelo viewfinder da sua câmera. Você não conseguia tirar a câmera da cara, que senão você não ia conseguir fazer essa foto. Eu queria saber sobre esse momento de negociar com a fotografia. Esse foi um momento que você teve que negociar com a fotografia, né? E deve ter tido outros momentos também. Determinados tipos de imagens que eu presencio, elas são muito aterrorizantes, inclusive para mim. Como teve outra cena também de umas 10 crianças e bebês que foram executados com tiro na cabeça, que eu cheguei e eu não conseguia olhar se não fosse pelo meu viewfinder da câmera, que ali eu conseguia me ausentar daquela realidade que eu estava inserido naquele momento, sabendo que eu estava ali, mas de alguma forma era um bloqueio que minha mente criou para poder continuar, porque eu sei que ali minha vontade era parar, ir embora, mas como profissional e como ser humano, aquilo tem que ser mostrado. Aquilo tem que ser mostrado, tem que ser publicado, as pessoas têm que saber que aquilo existe, mesmo que seja uma dor muito grande para quem está vendo. Eu não me importo em relação a isso. Quanto mais a dor, o choque para a pessoa que está assistindo, mais é uma forma de mostrar a realidade que a pessoa está muito distante. Então, é um mundo paralelo a essa normalidade. A foto da Malika, que eu não esqueço o nome dela, jamais vou esquecer, foi uma das cenas que me comoveu bastante naquele momento, da minha carreira, na verdade. A Malika, no Iêmen, isso foi 2018, o campo de refugiado de Lart, perto de Aden. O meu fixer, no momento, era o Adel, que virou um amigo, foi preso depois do Adel, alguns anos depois e tal. Foi preso exercendo a profissão como fixer. E ele me levou, não, vamos no campo de refugiados, eu estava fazendo uma matéria para a CNN, vamos no campo de refugiados para você entender e ver de perto. É um campo de refugiados improvisado, nada por ONGs ou coisa e tal. E ele me levou até esse campo e lá a gente encontrou a Malika com a mãe. Primeiro a mãe, foi o enfermeiro com a gente também, que conhecia bastante as pessoas que moravam naquela localidade. E lá ela falou, não, minha filha está passando por um problema muito grave e tal, de desnutrição severa, estava hospitalizada, voltou agora, a gente não tem nenhum tipo de condições de nada. E quando ela trouxe a Malika, eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. Assim, aquela criança, daquela forma, como era possível aquilo. E conforme a gente entrou numa tenda e a Malika... Estava muito, 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 muito calor mesmo. Uma tenda improvisada, no caso, a Malika, a mãe começou a interagir com a Malika, e na tenda, com algumas partes de lona preta e tal, e a Malika estava muito quente. Ela tirou algumas peças de roupa do bebê, que eu acho que o bebê estava querendo mamar, e o meu fixer, o Adel, naquele momento, eu olhei para o lado, ele estava
assim, chorando muito já, mas de forma contida, e ele não aguentou, ele falou, Gabriel, você me dá licença, mas eu não posso continuar. Aí eu entendi realmente o que estava acontecendo, ele foi embora. E eu fiquei lá sozinho, com a mãe e com a Malika, enquanto ela mamava e tal, e eu tava... E eu também, naquele momento, tipo, era só entre o olhar, era entre passando pelo viewfinder, assim, tipo, eu até comecei, eu fiz um teste ali, tentando olhar fora do viewfinder na câmera, eu percebi que era muito forte e foi ali que realmente eu percebi essa não digo uma técnica, mas essa forma de bloqueio para determinadas situações. Você, os seus filhos, assim, eles têm ciência do seu trabalho? Como que eles reagem? Como eles... Pô, meu pai na guerra, fotografando isso, arriscando a vida dele. Como que seus filhos conduzem isso, assim? Porque você vai e fica 2, 3, 4 meses fora e aí você volta. Quando você chega, assim, como é que é essa relação sua com seus 2 filhos? Eles sabem o que você faz? Eles têm ciência do seu trabalho? Os dois sabem, assim, sabem. E eu já fui por diversas. Minha filha tem 13, meu filho tem 8. Já fui por diversas vezes pautas na escola deles e eles são fãs realmente do que eu faço e aprenderam de certa forma a compreender o mundo de forma diferente por conta do meu trabalho. Eu tento manter os meus filhos muito distante do meu dia a dia em relação ao trabalho. Assim, eu não quero colocar neles esse peso que eu carrego dessas energias que eu venho ingerindo nos anos, entendeu? Assim, eu acho isso uma coisa muito complicada, então eu tento ao máximo deixar eles bem fora dessa realidade. O tempo é uma das guerras que mais entra em conflito dentro de mim, que é essa forma de passar o tempo. Eu perdi uma boa parte da infância dos dois. O do segundo, do Miguel, que tem 8 anos, ainda é uma criança, da Gabriela, que tem 13, que é uma adolescente, eu perdi uma boa parte da infância dela por conta das minhas viagens. Então, é uma dor grande, mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu sei que isso era necessário se eu quisesse realmente exercer o que eu faço hoje. De forma muito sutil, eu tento fazer com que eles entendam isso também, que as decisões que eu tomei no passado, que eu ainda continuo tomando, faz parte do trabalho que o papai faz. E que não tem como fazer de forma contundente esse trabalho se você não tiver uma interação muito profunda com as pessoas com que você está trabalhando, as pessoas que você está cobrindo. Mas a dor e esse conflito interno, esse tempo que foi perdido, é uma das mais difíceis para exercer a minha profissão. O meu trabalho, o trabalho do Gabriel, isso é uma das coisas que mais me atinge, de certa forma. Que bom que então é o pai-herói, né? Que bom que eles te enxergam dessa forma, porque eles poderiam sofrer muito com isso, mas diferentemente eles te enxergam como um pai-herói, né? Mais ou menos isso. Acho que é mais difícil para você do que para eles, de certa forma. Eu queria... Bom, a conversa está muito boa. Queria te fazer uma última pergunta, talvez uma das últimas perguntas. Afinal, o que te levou a fazer esse tipo de trabalho? Em 2011 foi quando você embarcou para a Síria pela primeira vez, né? O que passava na sua cabeça? Qual que era a sua intenção? Na minha cabeça, naquele tempo, passava muita coisa. Eu estava num momento astral muito... Assim, como é que eu posso dizer? Eu estava assim, numa realidade muito diferente da que eu estou agora. Assim, eu queria realmente mostrar a dor do próximo, que também seria um reflexo da dor que eu sentia naquele momento. É uma viagem muito profunda e muito foda, assim, tipo... Quando eu comecei a fazer a cobertura, quando eu cheguei no campo do Irã, em ataque, quando eu fui para Zaatari, onde que a minha formação pessoal, mesmo eu tendo estado no Egito antes, em Gaza, mas ali onde essa flor, essa planta nasceu realmente dentro da minha pessoa foi no campo de Zaatari, onde que eu pude interagir com os refugiados sírios que fugiam da guerra da Síria.
eu me senti um pouco tanto como eles, assim, eu sou filho de imigrantes libaneses e aquela galera falando ao meu redor não era uma língua estranha, não era uma parada muito estranha. Eu tinha, mesmo que de forma muito sucinta, alguma conexão com aquelas pessoas. E aquilo bateu muito forte no que eu estava sentindo naquele momento, que é essa questão da fuga desesperada por conta de uma bomba. E eu sabia, principalmente, que ali eu não tinha volta. Eu não tinha volta. Eu não podia simplesmente. Eu tinha investido tudo que eu tinha, Fernando. Eu tinha investido. Eu fui trabalhar em Dubai, assim, um ano antes, tal, para levantar dinheiro para esse projeto. Então, cara, tipo, tudo que eu tinha levantado, o que eu tinha, estava ali. Eu estava investindo naquilo. Então, era muito mais. E não tinha nada a ver com grana, cara. Não tinha nada a ver com vender conteúdo, cara. Nada. Porra, que isso, cara. Não tinha nada a ver. Era uma parada, assim, muito emotiva, pessoal, e que não tinha volta. Eu sabia que ali, cara, não tinha perder, não tinha voltar, regredir no meu vocabulário naquele momento. Então, dali por diante, tudo que aconteceu foi só um combustível para seguir em frente. E ali eu percebi, cara, que, porra, não adianta somente cobrir aquele lado do oprimido sem saber realmente o porquê eles estavam fugindo, cara. Foi quando eu decidi entrar na Síria. Mas eu não fui para a Síria, para a guerra, em setembro de 2013, pela vibe de estar numa guerra, pela adrenalina, eu não sabia nem o que era isso, cara. Eu não sabia nem o que era essa adrenalina, estar numa guerra, estar num fronte. Eu nunca tinha estado num fronte de batalha, cara. Então, a minha parada, quando eu entrei na Síria, era muito mais uma parada emocional do que uma pira de estar cobrindo um tiro, o cara com uma AK-47, ou com uma bazuca, ou com uma bomba, cara. Era uma parada muito mais do ser humano, de tentar mostrar o motivo que aquelas pessoas elas estavam fugindo. E dali por diante, cara, assim, tudo na minha vida mudou, né? Daquele momento de Zátari, quando eu saí, quando eu decidi realmente pegar uma ambulância na Turquia, atravessar ilegalmente, ir para a Síria, ir para Alepo, cara, porra, foi um caminho sem volta. Muito bom. Bom, primeiro eu quero te parabenizar novamente por toda essa história maravilhosa de vida, pelo seu trabalho, pela sua fotografia, pelos seus vídeos, e falar que esse nosso trabalho que a gente vem fazendo já há quase uma década é muito prazeroso para mim. O fato da gente também estar levando o seu trabalho para outras fronteiras, né, do colecionismo, por exemplo, é uma missão muito importante. Eu acho que o fato da gente estar hoje com as suas fotos integrando as principais coleções brasileiras de fotografia, essa é uma fronteira muito importante também, que a gente está atravessando. E para mim é um prazer, uma honra fazer parte disso, estar aqui conversando com você. Dani, você quer fazer alguma pergunta para o Gabriel? Não, é uma porrada, né? A gente tem que ficar segurando o choro com algumas imagens. Imagino que seja para você, né? É o pai herói, mas eles sofrem também. E isso deve ser muito foda imaginar que tem um pai que pode não voltar. Mas esse é o pai de todo mundo, né? Às vezes a gente pode ir ali e não voltar também. A morte é consequência, né? Você está trazendo a realidade para a gente, né? Imagens que a gente preferia não ver, muito não ver. Mas quando a gente vê, a gente sabe que tem muito a se lutar, né? Principalmente agora aqui no país, né? Com a Amazônia, que é esse seu trabalho que está belíssimo, incrível. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Desculpa te interromper, Dani. Você falou do nosso país, né? Eu queria saber a opinião do Gabriel sobre essa medida genocida que foi o decreto do Bolsonaro de distribuir, por enquanto, e espero que seja só isso, que a partir de outubro a gente não tenha mais que conviver com isso, mas esse decreto desses últimos 3 anos de tanto, dele distribuir 1 milhão de armas de fogo, revólveres, pistolas, fuzis, desses que o Gabriel está acostumado a ver nas guerras que ele passou, para a população civil brasileira. O cidadão vai estar protegido com um fuzil em casa?
Eu acho que a gente viu um exemplo muito bom há 3 dias atrás em Bagdá, onde de uma hora para outra o país entrou de uma calmaria para uma guerra civil, em 3 horas, por conta da população ter a arma na mão, e todo mundo, né, com fuzis e tal. Eu acho que a ausência de programas assistenciais e tudo aquilo que a gente já sabe, que fez com que o Brasil virasse um país cheio de crimes, e essa diferença social muito gritante, né? Que de forma completamente errônea foi dado à população civil armamento para se defender. Que eu sou um cara que mesmo estando trabalhando com pessoas portando armamento, eu sou contra as armas, né? Assim, tipo, eu não tenho arma, nunca tive arma, não sou favorável a isso, porque eu acho que quando você precisa carregar uma arma para se defender ou para matar, não é se defender, para matar alguém, eu acho que nós estamos caminhando por um lado completamente oposto do que se deveria caminhar. Só de pensar nessa possibilidade, eu tremo na base, entendeu? Assim, eu acho completamente equivocado isso e sou totalmente contra. Sou completamente contra isso e acho que as formas de lidar com a violência são muito mais profundas do que o simples pegar uma arma e sair matando as pessoas. Eu acho que existem outras formas mais contundentes de se lidar com a violência em si, que vai perdurar por muito mais tempo, mas que se precisa trabalhar da base. Essa base social nós não temos no Brasil, então esse imediatismo de tentar acabar com a violência, com mais violência, é uma coisa que realmente não funciona. Você vê hoje os Estados Unidos, onde todo mundo tem uma arma na mão, quantos massacres que não acontecem diariamente porque pessoas têm arma na mão, preocupados com o apocalipse, cenas do apocalipse vão acontecer no futuro e tal, e eu sou contra isso. Eu acho que nós deveríamos ter uma sociedade muito mais igualitária, cada um fazendo o seu trabalho, ganhando quanto merecer, mas dando oportunidade para todas as camadas sociais de desenvolvimento pessoal, como escola, educação em si. Quanto menos educação temos, mais armamento vamos ter. Você pode perceber o Iraque. A educação é precária, armas de ponta. Nós estamos mais parecidos com o Iraque, onde a população não tem estudo, mas tem armas. Aqueles lugares, né, Gabriel, onde a população não tem o que calçar, não tem o que vestir, não tem o que comer, mas tem uma K-47 do ano pendurada no ombro, né? Isso aí. Isso é muito triste. É essa indústria da morte, né, esse instrumento da morte, e que a gente está tendo que conviver com isso no nosso país agora, de certa forma. Mas eu queria saber se você quer fechar essa conversa com alguma consideração. A gente está colocando essa imagem aqui, que é uma imagem horrível de se ver, né? Mas é o que a gente está falando, é isso. É horrível, mas o único resultado que se tem com a arma é esse. E não tem retorno, né? Tenho que agradecer a participação de vocês dois e vou deixar a finalização final para vocês. Então, assim, obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação muito grande em estar falando sobre alguns momentos que eu vivi, que eu passei, sobre o meu trabalho. Espero que isso sirva de exemplo para alguém que esteja precisando ouvir determinadas coisas em relação ao seu próprio trabalho, ao seu futuro e tal, como fotógrafo, jornalista, cinegrafista, que eu possa, de alguma forma, ajudar nessa construção de projetos futuros. E espero que momentos bons venham no futuro, né? Assim, que a gente consiga sair dessa loucura que o Brasil está passando. Se formos falar dessa questão indígena, dessa cegueira federal em relação ao que acontece hoje na Amazônia, onde chegamos ao ponto de estrangeiros estarem muito mais preocupados com o que acontece aqui do que nós, brasileiros, de uma forma geral. E espero que tudo isso mude. E lembrar sempre que antes de chegarmos, os indígenas já estavam aqui no Brasil. Então, se alguma coisa que a gente deve é muito respeito
em consideração a essas pessoas. É isso. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Valeu, Dani. pessoal. Beijo. Depois você manda o link. Valeu. Sim, Tchau. sim, do horário. Tchau. Beijo da estreia. Tchau.